Saudações a todos! Bem-vindos de volta ao universo mágico das coleções, aqui no canal de Tudo Coleções. Prontos para mais uma incrível jornada rumo à nostalgia? Hoje vamos explorar a edição número 2 do Gibisauros, o Gibi das Feras, lançado pela Elma Chips nos anos 90, em comemoração ao sucesso do álbum de figurinhas dos Chipsauros. Preparem-se para se encantar com as páginas repletas de aventuras deste maravilhoso gibi. De Tudo Coleções. Na primeira história em quadrinhos da edição número 2 do Gibisauros, intitulada O Rei Preguiçossauro, vemos o Doritosdonte voando sob um sol escaldante quando de repente avista o Fandangossauro dormindo tranquilamente em uma rede amarrada em um coqueiro. Devido ao calor extremo que estava sentindo, e desejoso de tomar uma deliciosa água de coco, o Doritosdonte decide apanhar alguns cocos desse coqueiro. Ele então voa rapidamente e bate com seu bico no coqueiro, o que faz com que um coco caia na cabeça do Fandangossauro, acordando de seu sono profundo. O Doritosdonte chama a atenção do Fandangossauro, dizendo que eles devem voltar ao trabalho antes que o Ruflessauro apareça e lhes dê uma bronca. O Fandangossauro, no entanto, não liga para a recomendação do Doritosdonte e volta a dormir. De repente, eis que o Ruflessauro aparece. Ele vê o Fandangossauro dormindo e grita bem alto para ele acordar. Ao se assustar com o grito, o Fandangossauro cai da rede. O Ruflessauro manda os dois Chipsauros voltarem ao trabalho pois ainda precisam represar o rio, abrir uma caverna e colher algumas frutas. Após um cansativo dia de trabalho, o Doritosdonte decide compartilhar com seus amigos todo o conhecimento sobre dinossauros que adquiriu de seu avô. Ele conta que os dinossauros eram grandes feras que lutavam entre si para conseguir alimentos ou defender seus territórios. Eles eram de diversos tamanhos, desde o minúsculo Compsognato até o enorme Tiranossauro Rex. Os herbívoros eram muitas vezes encouraçados ou dotados de armas, como era o caso do Triceratops, do Estegossauro e do Anquilossauro. Existiam muitos dinossauros, como o carnívoro Plesiosauro, que era marinho, e o gigantesco Brachiosauro, que pesava 70 toneladas e tinha 22 metros de comprimento. Haviam os dinossauros alados, como o Pteranodonte e o Pterodáctilo, além de alguns dinossauros estranhos, como é o caso do Paquicefalossauro, do Parasaurolofo e do Anatossauro. No outro dia, durante o trabalho, o Ruflessauro manda o Fandangossauro carregar algumas pedras até uma caverna. Enquanto fazia o serviço e reclamava de sua situação, o Fandangossauro de repente ouve um alto bocejo. Assustado, ele se esconde atrás de um arbusto. Ele então vê que o bocejo veio de um outro dinossauro que havia acabado de se sentar em uma poltrona de pedra e começado a dormir. Ao ver o dinossauro dormindo, o Fandangossauro, depois de várias tentativas e muito barulho, consegue acordá-lo. O dinossauro acorda irritado e pergunta: quem ousa acordar o rei? Ele diz que deve ser chamado de Rei Preguiçossauro e explica que se considera o mais evoluído de todos, pois alcançou o estágio máximo de preguiça e consegue viver confortavelmente sem um mínimo de esforço. O Fandangossauro, surpreso, pergunta ao rei como ele conseguiu atingir esse estágio. O rei fala que irá ensiná-lo, mas explica que para isso, precisará ver o jeito como o Fandangossauro faz alguns serviços, como cortar lenha, buscar água e fazer fogueira. Mais tarde, após fazer várias tarefas para o rei, o Fandangossauro volta para junto de seus amigos para contar a novidade sobre o curso de preguiça que está fazendo. No dia seguinte, seus amigos dizem que esse curso de preguiça não tem cabimento e que esse rei está fazendo o Fandangossauro de bobo, fazendo trabalhar de graça por 2. No entanto, o Fandangossauro não acredita em seus amigos, e continua achando que o rei está certo. Ao voltar para a segunda aula do curso, o rei passa novas tarefas para o Fandangossauro, alegando que está ensinando-o como se dorme. O Fandangossauro então passa dias fazendo trabalhos para o rei acreditando que estava aprendendo a maravilhosa técnica da preguiça. Depois de se cansar de tanto trabalhar por dias, o Fandangossauro finalmente se toca de que estava sendo explorado pelo rei e decide abandonar o curso. O Fandangossauro volta para junto de seus amigos e admite que o rei estava se aproveitando dele. Ele então promete que de agora em diante irá ajudar os amigos em todas as tarefas, pois descobriu o quanto valem os conselhos de seus companheiros.
Minutos depois de sua promessa e de fazer poucas tarefas, o Fandangossauro resolve dizer que está cansado e que irá tirar uma soneca. Seus amigos olham bravos para ele até que ele admite que estava brincando com a cara deles. A segunda história em quadrinhos dos Gibissauros apresenta o título de A Pedra Falante. Nela vemos os Ambinotops caminhando pelo vale quando de repente ouve uma pedra dizer: "Olá, bonitão, bom dia." O Ambinotops fica surpreso quando ouve a pedra falar novamente. Ela fala que é a pedra sagrada de Diplodocus. A pedra, ao saber que os Ambinotops nunca tinham ouvido falar dela, chama-o de ignorante e diz que sua ira pode despertar vulcões e provocar terremotos. Para acabar com sua ira, a pedra manda os Ambinotops trazer algumas frutas e água fresca. Após receber tudo o que mandou os Ambinotops trazer, a pedra pede para o Chipsauro contar uma historinha para ela poder dormir. Os Ambinotops então começam a contar a história dos 3 dinossaurinhos. Assim que a pedra caiu no sono, os Ambinotops pensou melhor e passou a achar estranho existir uma pedra que fala, come, bebe e ronca. Desconfiado, os Ambinotops decide mover a pedra e descobre que tudo não passava de uma peça pregada pelo Doritosdonte. Aqui vocês podem observar que a edição número 2 dos Gibissauros também apresenta uma seção de atividades para a garotada. Nela temos um labirinto onde devemos encontrar o caminho do Fandangossauro até o Salgadinho Fandangos. Além disso, temos um código secreto que deve ser decifrado. A mensagem secreta revela que a Elma Chips faz os salgadinhos mais gostosos e os personagens mais divertidos que você conhece. A terceira história em quadrinhos é chamada de O Topete. Nela vemos os Chipsauros rindo e tirando sarro do topete do Doritosdonte. O Doritosdonte então diz que seu novo penteado será o sucesso do milênio, o que faz todos rirem ainda mais dele. De repente, uma bonita dinossauro fêmea aparece e chama o Doritosdonte de querido. Ao verem que o Doritosdonte conseguiu uma namorada por causa de seu topete, todos os demais Chipsauros resolvem fazer um penteado novo. A quarta história em quadrinhos, intitulada O Babassauro, começa com o Fandangossauro aparecendo com seu priminho Fandangossaurinho. O Fandangossauro então pede para algum dos Chipsauros cuidar de seu priminho, mas todos arrumam uma desculpa para não fazê-lo. Vendo que todos os Chipsauros, inclusive o Fandangossauro, estavam saindo de fininho para fugir do compromisso, o Chiitossauro puxa a cauda do Fandangossauro e fala para ele que ele é quem deve cuidar do Fandangossaurinho, pois o priminho é dele. O Fandangossauro então dá a desculpa de que tem vários compromissos para fazer. Logo, a tarefa de cuidar do Fandangossaurinho acaba caindo nas mãos do Chiitossauro. Assim que o Chiitossauro mostra todo o vale para o Fandangossaurinho, este reclama de fome e começa a chorar. O Chiitossauro então sai desesperado atrás de algumas frutas para o garoto comer. Após se alimentar de muitas frutas, o Fandangossaurinho acaba caindo no sono. O Chiitossauro decide arrastá-lo até onde o Fandangossauro está. Chegando lá, o Chiitossauro fica bravo pois percebe que o compromisso do Fandangossauro era nada menos que tirar uma soneca. Assim, o Chiitossauro deixa o Fandangossaurinho dormindo ao lado do sonolento Fandangossauro. O Fandangossauro então acorda bravo pois viu que o Chiitossauro já havia devolvido seu priminho. Antes mesmo do Fandangossauro conseguir tirar satisfação com o Chiitossauro, o Fandangossaurinho começa a chorar de fome, forçando sua volta para perto de seu priminho. Em A Amnésia, quinta história em quadrinhos dos Gibissauros, vemos o Ruflessauro dando uma bronca no Pingossauro por bagunçar sua coleção de conchas. Ao se virar para arrumar a coleção, o Pingossauro acaba acertando a cabeça do Ruflessauro com sua cauda. Ao perceber o que fez, o Pingossauro pergunta se o Ruflessauro está bem. Este responde que está tudo bem, fica todo alegre com o lindo dia e resolve dar uma volta. Durante a caminhada, o Ruflessauro encontra o Fandangossauro reclamando de uma insônia. O Ruflessauro então decide ajudar o amigo e canta uma canção de ninar até o Fandangossauro cair no sono. Em seguida, o Ruflessauro volta a caminhar e encontra o Chiitossauro prestes a tomar um banho. O Ruflessauro imediatamente se dispõe a verificar a temperatura da água para ver se não está muito quente. Vendo que a temperatura da água estava alta, ele coloca alguns cubos de gelo para tornar o banho do amigo mais agradável.
Na sequência, o Ruflesauro encontra o Zambinotops cheirando algumas flores e dá a ele um buquê de orquídeas sorridentes. Logo depois, o Ruflesauro encontra o Doritosdonte e o ajuda a criar uma nova piada. Os Chipsauros acham muito estranho a atitude bondosa do Ruflesauro, pois sabem que seu amigo sempre foi brigão, mandão e mal encarado. Sentindo saudades do velho Ruflesauro, os Chipsauros decidem fazê-lo se lembrar de como era, mas nada do que faziam dava certo. Ao desistir da tarefa, o Pingossauro se vira e acaba acertando novamente a cabeça do Ruflesauro com sua cauda, fazendo-o voltar ao normal. Na última história em quadrinhos, chamada de O Sonho, vemos o Fandangossauro acordando de um sonho onde ele estava trabalhando e carregando madeira e pedras. As tarefas do sonho eram tão cansativas que deixaram o Fandangossauro ainda mais cansado a ponto de voltar a dormir mais um pouco. E assim concluímos mais uma emocionante jornada pelos tesouros nostálgicos dos anos 90. Espero que tenham curtido explorar conosco a edição número 2 do Gibissauros, o Gibi das Feras. Essas páginas repletas de aventuras nos levaram de volta a uma época mágica, repleta de diversão e encantamento. Muito obrigado por nos acompanharem no canal de Tudo Coleções. Até a próxima aventura!